Olá pessoal, olha só esta opção que eu trouxe para vocês, um vestido super rápido e prático de desfazer. Vocês sempre estavam me perguntando como que ficaria a questão de acabamentos para uma peça com um fio barbante, né, número 6. Então eu trouxe essa opção, utilizei aqui pontos vazados com uma agulha mais grossa, se não deixar tão pesado o acabamento da peça. E é uma opção aí para você estar usando agora no verão ou até mesmo no carnaval, ficou com umas cores bem vibrantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ao passo a passo deste tutorial. Para criar a minha versão, eu utilizei aqui na parte colorida do cropped 4 cores diferentes do Supremo Intense Neon Estonado. Esses fios aqui, o tex é de 885 e cada novelo vem com 226 metros. Caso vocês queiram utilizar deste mesmo fio, forem comprar, um novelo de cada cor é suficiente para todos os tamanhos. Então, vocês conseguem fazer aí a parte do cropped e ainda vai sobrar fio para vocês criarem outras coisas, tá? Vou deixar as cores de referência na lista de materiais aqui na descrição do vídeo. Para a parte preta, que é a que predomina o vestido, eu utilizei o fio Atelier da Fios Pinguim. Ele também tem o tex de 885 e ele vem com 226 metros. No caso da cor preta, eu utilizei 2 novelos para o meu tamanho. Caso vocês não tenham esses fios, não queiram utilizar essas cores, vocês podem estar adaptando para outros fios, que o tex seja aproximado de 885, ou vocês podem utilizar cabo duplo, utilizando fio Charme, fio Bella, fio Anne. Então é bem tranquila a parte da adaptação para outros fios, tá? O bacana é que seja fios mais grossos para ficar com acabamento próximo à minha peça. Eu utilizei agulha de crochê 5mm, tesoura, agulha de tapeçaria, fita métrica e vou utilizar aqui em torno de 1 metro de forro, escolhendo a cor preta, que é o que predomina a peça, para poder fazer a parte de cima e de baixo da peça, utilizando um forrinho ali também. Esta é a parte de cima do nosso vestido, nós vamos fazer um cropped, depois nós vamos fazer a saia e quando os dois estiverem prontos nós vamos fazer a união. Geralmente, quando nós criamos o cropped nesse formato aqui, costumamos a usá-lo assim, onde aqui vai ficar a parte do pescoço e aqui embaixo onde nós vamos fazer a parte de amarrar para prender nas costas. Nesse caso aqui vai ser bem opcional, vocês podem usar tanto dessa forma que eu passei para vocês aqui, a parte da amarração do cropped, ou vocês também podem deixar ele virado desta forma assim. Eu optei desta vez por usar a parte do pescoço aqui na parte onde nós vamos iniciar a peça e essa ponta vai ser onde nós vamos amarrar a parte da saia. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu já deixei o cordão de correntinhas para vocês terem uma noção que aqui é onde vai passar o braço e aqui é onde nós vamos amarrar a peça. Esse cropped, ele equivale a um tamanho M para o meu tamanho. Eu tenho a circunferência de 93 centímetros de busto. Na parte do comprimento, para mim, essa peça ficou por volta de 48 centímetros. E na parte da altura, por volta de 27 centímetros. Lembrando que caso vocês utilizem um fio mais fino, aqui nessa questão do fio que eu utilizei, eu fiz por volta de 13 carreiras. Se vocês forem utilizar um fio mais fino, provavelmente vocês tenham que fazer mais carreiras. Agora nós vamos iniciar o passo a passo da parte do cropped, mas eu vou ensinando para vocês adaptações para todos os tamanhos. Eu escolhi a cor roxa para começar a peça, vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, vocês vão fazer aqui um total de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou fazer mais 3 pontos altos. Eu optei por fazer a cada 2 carreiras a troca de cores, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz a minha primeira carreira, que é o início da peça. Para todos os tamanhos ou para qualquer tipo de fio que vocês forem utilizar para criar a peça, vocês vão iniciar sempre da mesma forma, fazendo os 3 pontos altos, correntinha de separação e 3 pontos altos. Finalizou aqui a primeira carreira, vão puxar o fio para fechar o anel mágico. Finalizei a minha primeira carreira, 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Para a segunda carreira, vou continuar com a mesma cor do fio, no meu caso eu optei por deixar assim. Vou subir aqui 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da próxima carreira. Vou virar o início aqui da minha peça. E agora aqui dentro do mesmo espacinho eu vou fazer mais 2 pontos altos.
Nós vamos trabalhar sempre com os aumentos aqui nas extremidades e no meio, tá? Da nossa peça. Aqui eu fiz já os 3 pontos altos, vou dar uma correntinha de separação, vou pular lá na correntinha da carreira anterior e vou fazer um leque aqui dentro, que é 3 pontos altos, com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Então, aqui eu formei um leque. Sempre aqui no meio do cropped, nós vamos trabalhar com leques, como vocês podem estar vendo aqui. E nas pontas, sempre 3 pontos altos e assim na sequência, tá? Agora que eu finalizei o meu leque, vou dar, fiz uma correntinha de separação, vou dar a laçada, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, da onde nós iniciamos a nossa peça, e aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui eu fiz os meus 3 pontos altos. Vou dar uma correntinha aqui, para poder finalizar, que eu já vou cortar o fio. Eu vou sempre fazendo de 2 em 2. Então, aqui eu finalizei. Vou virar novamente para vocês verem. Aqui nós começamos com 3 pontos altos, correntinha de separação e 3 pontos altos. Aqui nas extremidades, 3 pontos altos para cada lado, correntinha de separação, e aqui dentro foi leque sobre leque. Aqui mesmo onde eu finalizei com o fio que eu cortei, vou pegar aqui a cor rosa. Aí agora nós vamos prender o fio aqui na cor rosa, onde nós finalizamos a peça, e vamos dar continuidade. Ó, vou prender aqui com um ponto baixíssimo, deixo esses fios para arrematar depois. Aqui eu vou subir novamente de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. Vou virar a peça, aqui novamente dentro desse mesmo espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar sempre 3 pontos altos, dentro do mesmo ponto aqui na base, no primeiro ponto aqui, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular aqui onde tinha a correntinha de separação da carreira anterior, aqui dentro eu só vou fazer 3 pontos altos. Novamente correntinha de separação. Deixa eu puxar mais fio aqui. Aonde tem leque, nós vamos fazer leque sobre leque. Então, eu vou pular já aqui dentro desse leque. Vou repetir 3 pontos altos. Correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Deixa eu puxar mais fio. Aqui onde tinha a correntinha da carreira anterior, nós vamos repetir 3 pontos altos. Dentro do espacinho. Uma correntinha de separação. E aqui no primeiro ponto, nós vamos trabalhar 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, novamente, 3 pontos altos. Aqui eu finalizei minha terceira carreira. Para todos os tamanhos, independente se for PMG, GG, ou até mesmo para qualquer tipo de fio que vocês forem utilizar, a forma de fazer o cropped é sempre a mesma, tá? Inicia da forma que eu ensinei vocês e vão subindo as carreiras, conforme for dando o tamanho, que é para cobrir toda a parte do busto. No meu caso, eu subi 13 carreiras. Aí, conforme vocês forem subindo as carreiras, que vocês verem que começa a embabadar, nós vamos começar a fazer as diminuições. Mas assim, só para vocês terem uma noção, nós vamos trabalhar sempre assim, tá? 3 pontos altos às extremidades, dentro do mesmo espacinho. Aonde tinha a correntinha de separação das carreiras anteriores, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. E aonde é leque, nós vamos trabalhar leque sobre leque. Agora, eu vou começar a minha quarta carreira. Aqui eu vou subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vou virar a peça, dentro do espacinho faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vou pular lá no espacinho, vou fazer 3 pontos altos somente. Correntinha de separação, lá no espacinho novamente 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou vir lá dentro do leque, vou fazer leque sobre leque.
Finalizei o leque, vou fazer igual ali do outro lado, onde nós iniciamos. Correntinha de separação, onde tem o espaço vão ser 3 pontos altos. Aqui novamente tem um espacinho, onde vai ser os 3 pontos altos. Correntinha de separação. Aqui para finalizar, nós vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Aqui eu já trabalhei minhas 2 carreiras com a cor rosa. Vou dar uma correntinha aqui para finalizar, um ponto baixíssimo. Então aqui eu já finalizei mais uma carreira. Agora nós vamos para a cor laranja. Então aqui eu vou puxar, vou prender novamente com ponto baixíssimos, vou subir de duas a 3 correntinhas, coloco esse fiozinho pra cá. Dentro do espacinho nós vamos fazer 3 pontos altos, aqui dentro do mesmo espacinho, correntinha de separação, aonde tinha o espaço da carreira anterior nós vamos fazer 3 pontos altos. Novamente 3 pontos altos. Aqui também tem o espaço. Chegamos no leque, vamos trabalhar leque sobre leque. Aqui só repete do lado anterior. Aqui dentro dos espaços 3 pontos altos, correntinha de separação, novamente 3 pontos altos. Estou chegando ao final de mais uma carreira. Aqui no último ponto nós vamos fazer 3 pontos altos juntos dentro do mesmo espaço. Segundo e o terceiro. E a partir daqui é sempre o mesmo princípio, tá? Deixa eu virar esse aqui o lado certo. Ó, aqui nós estamos 1, 2, 3, 4, estou na 5ª carreira. Eu fiz um total de 13 carreiras. Sempre fazendo os 3 pontos altos nas extremidades, onde tem os espacinhos 3 pontos altos separados por uma correntinha. E onde tem leque, é leque sobre leque. Fiz um total aqui de 13 carreiras. Na minha... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu estava finalizando a 10ª carreira, eu percebi que o meu cropped, aqui o meu top, ele estava começando a ficar embabadado. Vocês vão ver que ele vai começar meio que envergar, assim, daí você já percebe que ele tá ficando com muitos aumentos. Para que não fique a peça, né, embabadada, que ela não fique torta, vou dar uma dica para vocês, tá? Eu não vou fazer o cropped inteiro, do jeito que eu ensinei aqui vocês, é bem prático de vocês darem continuidade. Então, pro tamanho de vocês, conforme vocês forem criando a peça, quando vocês verem que aqui começa a embabadar, que a peça começa a ficar meio estranha, é porque já tá na hora de fazer algumas diminuições. Aí, o que vocês vão fazer? Na próxima carreira, quando vocês forem iniciar, que já começou a dar aquela embabadada, ao invés de vocês começarem aqui com 3 pontos dentro do mesmo espacinho, vocês só vão começar aqui com 1 ponto, tá? Vão fazer aqui de 2 a 3 correntinhas, que equivale o primeiro ponto. Vão virar a peça, fazer mais uma correntinha para pular aqui já para o próximo espacinho. Aí, vocês não vão fazer 3 pontos altos juntos nas extremidades, tá? Só vão fazer 1 ponto com uma correntinha de separação e já vão pular pro próximo espacinho. E assim vocês vão seguindo até lá o final. Na parte do leque, vocês vão fazer leque sobre leque normalmente. Não tem necessidade de fazer diminuições ali no leque, porque o leque ele também ajuda a fazer os aumentos na peça. Tá? Vou mostrando aqui pra vocês.
Somente um. Opa. Segundo e o terceiro. Correntinha de separação, eu cheguei lá no meu último bloquinho de 3 pontos. Aqui era para eu fazer no último ponto 3 pontos altos juntos. Como nós estamos fazendo diminuições, nós vamos fazer somente um ponto. Aí aqui eu teria que cortar o fio, né? Não tem problema nenhum. Vocês vêm aqui na sequência. Se for para vocês fazerem a troca, vocês vão fazer a troca normalmente. Prende o fio aqui dentro, tá? Aí vocês vão fazer sempre uma carreira com aumentos e uma sem aumentos. Então, vocês já fizeram uma carreira ali com aumentos. Nessa daqui, vocês vão fazer assim, ó. Vão fazer aqui, vocês tinham feito só um ponto. Aqui vocês vão subir um ponto, vão dar a laçada e dentro desse espacinho aqui fazem 2 pontos. Fiz 2 pontos aqui dentro. Aí vão dar uma correntinha de separação. E vou seguir a sequência. 3 pontos altos, correntinha de separação, vai seguindo a sequência até chegar lá no leque. Aqui eu cheguei no leque, vocês vão fazer leque sobre leque. Correntinha de separação, os 3 pontos altos. Correntinha de separação e vou seguindo agora até chegar ali na base, novamente. Deixa eu puxar mais fio aqui. Ó, eu cheguei aqui onde nós tínhamos feito somente um ponto. Aqui dentro eu faço 2 pontos altos. E finalizo com um ponto alto em cima ali do último pontinho, tá? É uma carreira com diminuições e uma normal. Então, agora que eu já fiz a minha diminuição aqui, aqui eu trabalhei normal. Aqui novamente eu vou fazer uma de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Com uma correntinha de separação, porque nós temos que pular lá pro próximo. E daí eu vou trabalhando sempre as diminuições, uma carreira sim e uma não, né? Então, aqui eu tinha feito a diminuição, aqui eu não fiz, aqui novamente eu vou fazer a diminuição. Aí a diminuição é sempre só um ponto aqui no primeiro ponto da base anterior, já pulo aqui pro próximo e sigo fazendo igual eu fiz lá na carreira anterior. Finalizar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Mostrando novamente a peça como tá ficando. Puxar os fios para cá. Ó, então, nós vamos trabalhar a partir do momento que começou a embabadar a peça para vocês, vocês vão iniciar, vamos recapitular para não ficar nenhuma dúvida, tá, gente? Nós vamos iniciar aqui de baixo para cima, onde nas extremidades sempre vamos fazer 3 pontos altos dentro do primeiro ponto aqui da carreira anterior, e vamos trabalhar leque sobre leque, onde tinha os intervalinhos, somente 3 pontos altos, com uma corrente de separação. A partir de determinado momento, independente do tamanho ali, da espessura do fio, né, que vocês estejam utilizando, independente do tamanho que vocês forem fazer a peça, conforme vocês vão criando o cropped, ele tende a começar a querer embabadar. A partir do momento que vocês sentirem que começou a querer embabadar, vocês podem trabalhar uma carreira com diminuições e uma normal. Aí, como que seriam as diminuições? Ao invés de fazer aqui no primeiro ponto os 3 pontos altos juntos, vocês vão fazer somente um ponto alto, correntinha de separação e já pula lá para o próximo espaço. Vão trabalhando normal, aqui o leque sobre leque, normal, chegou aqui novamente no último ponto, só vão fazer um ponto e segue para a próxima carreira.
Na próxima carreira não precisa fazer diminuições. Aí como que vocês vão trabalhar? Faz ali o primeiro ponto, aí já vem aqui ó pro espacinho, onde vocês tinham deixado aqui sem os 3 pontos altos. Faz 2 pontos altos aqui dentro só para poder complementar e já pula para o próximo espaço. Aí vem novamente aqui, desse lado tem que finalizar igual aqui, né? Vai fazer 2 pontos altos e fecha com um ponto alto aqui em cima. Na próxima carreira, né, faz novamente. Aqui um com diminuição, um sem, aqui um com diminuição. Fez um ponto alto somente, pula, vai fazendo a sequência. Aqui faz leque sobre leque. Chegando aqui, vocês vão finalizar igual tava aqui, né? Aqui vai fazer 3 pontos altos, aí já pula aqui somente um ponto alto. E assim por diante. Eu fiz um total de 13 carreiras. Finalizando as carreiras que eu preciso, aí que vocês veem que já esteja próximo de dar o tamanho que cubra bem a parte do busto. Aí eu vou cortar o fio já aqui, ó, pra fazer de conta que eu tinha finalizado. Aí a parte que vai predominar é a cor preta. Aí eu vou pegar a cor preta aqui pra fazer uma última carreira e seguindo a mesma sequência aqui que vocês vão estar fazendo ali, tá? Vai prender o fio preto aqui. Preto aqui. Então aqui na sequência eu vou fazer uma diminuição, vou pular lá pro meu espacinho e vou seguir fazendo aqui, ó. Então eu vou fazendo aqui com a cor predominante, vou fazer toda a volta. Vocês vão seguir a sequência aqui da última carreira na cor predominante e depois vão finalizar aqui com uma carreira em pontos baixos para poder esconder os fios e arrematando. Ó, pode ver aqui que o meu ficou bem escondidinho, tá? E depois vocês vão criar um cordão de correntinhas para poder fazer a parte aqui da amarração do pescoço e costas. Para o meu tamanho, eu fiz por volta de 200 correntinhas. Ó. Então, daí nós vamos amarrar dessa forma assim, ó. Eu vou optar por deixar o meu cropped, essa parte aqui, pra parte de amarrar no pescoço e essa ponta onde vai ficar a saia. Aí eu peguei o cordão de correntinhas, passei primeiro aqui no meio, tá? Dessa forma assim, eu passei aqui. Depois eu peguei e passei aqui nas duas laterais, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo como que ficou essa parte da amarração. E aí, para finalizar, vocês podem fazer um forro, ou se vocês quiserem usar com alguma parte de baixo. Aqui a parte do top está finalizada. Agora eu vou ensinar para vocês a parte da saia. Agora nós vamos dar início à parte da saia. A minha já está finalizada, mas eu vou mostrar para vocês aqui bem certinho como que vocês vão criar a versão de vocês. Para o meu tamanho, eu fiz um total de 26 carreiras. Eu iniciei ela de cima para baixo. Tanto na parte de cima como tudo de baixo, eu iniciei a primeira carreira com um ponto baixo e a última carreira também finalizando em ponto baixo. O restante das carreiras, eu utilizei aqui ao invés de 3 pontos altos, eu fui fazendo 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu tinha iniciado com o mesmo ponto da parte do cropped, que eram 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Porém, conforme eu fui criando a peça, eu vi que estava indo muito fio e eu não ia conseguir terminar no tamanho que eu queria. Então, eu desmanchei e comecei a fazer novamente, trabalhando só com 2 pontos altos, com uma correntinha de separação, e eu achei que o fio acabou rendendo mais. Em questão a centímetros para o meu tamanho, do início ali da parte da cintura até a parte onde eu queria que ficasse o comprimento da peça, eu fiquei com um total de 45 centímetros. Na parte do comprimento, deu um total por volta de 34 centímetros. Como vocês vão iniciar a saia de vocês? Vocês vão começar a fazer um cordão de correntinhas e vão medindo na circunferência do quadril de vocês. Conforme for criando, passem por volta do quadril e vejam se fecha o cordão de correntinhas, que ele fique de uma forma que vocês consigam, né, tirar a saia de forma fácil, tanto pela parte de cima ou pela parte de baixo do corpo. No meu caso aqui eu tenho em torno de 100 centímetros de quadril, eu fiz por volta de 94 correntinhas. Caso vocês querem que fique mais larguinha, aí vocês aumentam um pouquinho a quantidade de correntinhas, tá? Então faz de conta aqui que eu cheguei ao tamanho que eu precisava, aí eu vou deixar aqui todas as correntinhas viradas para cima, vou lá na primeira correntinha e eu vou fechar o meu cordão de correntinhas.
porque nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Aí vou fazer aqui, ó, uma correntinha para dar início, e agora eu vou trabalhando em pontos baixos por toda essa primeira carreira, tá? Então, vocês vão fazer aqui carreiras em pontos baixos, já para ficar com um acabamento bonitinho na saia. Deixa eu fazendo aqui. Ó, tá ficando dessa forma assim, tá? Vocês vão trabalhando em pontos baixos a primeira carreira. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo minha primeira carreira, que eu fiz em pontos baixos. Agora eu vou subir aqui de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da próxima carreira. Dentro do mesmo espacinho eu já vou fazer mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar a partir de agora, até o comprimento que a gente quiser da nossa saia, sempre fazendo 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Aí aqui nessa primeira carreira, do ponto de base aqui dos pontos baixos, nós vamos pular uma, duas. Na terceira correntinha, nós vamos fazer novamente 2 pontos altos. Correntinha de separação, pula 1, 2 da base. No terceiro, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui na segunda carreira, nós vamos pular sempre 2 pontos da base, para poder fazer 2 pontos altos juntos no mesmo espacinho, tá? Então, aqui novamente pulo 1, 2, aí aqui faço 2 pontos altos. 1, 2, aqui eu vou fechar a minha carreira, que eu tô fazendo uma amostrinha com vocês, tá? Mas a partir de agora vai ser assim, tá, gente? Vocês vão trabalhar todas as carreiras até chegar ao tamanho que vocês precisem, fazendo essa sequência aqui em pontos vazados, tá? Inserte sempre 2 pontos altos, correntinha de separação e 2 pontos altos. Nas próximas carreiras, ó, você já sobe aqui de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Aí já vão vir aqui, ó, pro próximo espacinho ali, vão fazer 2 pontos altos dentro do espacinho, correntinha de separação, pula pro próximo espacinho e vai fazendo 2 pontos altos. Correntinha de separação, pulei lá no próximo, faço 2 pontos altos. Sempre cuidando, tá, pra fazer a mesma quantidade de pontos por carreira, não vai ter aumentos nem diminuições. Como vocês podem ver aqui, ó, é uma peça reta. Então, vocês vão trabalhando dessa forma aqui, até chegar ao tamanho que vocês precisam. No meu caso, ele deu por volta de 45 centímetros de altura, né? Que eu falei pra vocês, trabalhei por volta de 26 carreiras. E aí, quando eu cheguei na altura que eu precisava, deixa eu finalizar aqui essa carreira com vocês. Deixa eu ver aqui, pulei. E aí, vocês vão trabalhar todas as carreiras assim, tá? Porque nós estamos com uma amostrinha, mas como vocês podem ver aqui na peça finalizada, ela ficou uma peça reta, então sempre se atentem a fazer a mesma quantidade de pontos por carreiras, não tem aumentos ou diminuições, ficou uma peça reta. Caso vocês tenham a cintura mais fina e o quadril mais largo, sempre se baseiem pela parte do quadril para iniciar a peça, tá? Sempre peguem ali o cordão de correntinhas, como eu expliquei no início, fazendo pelo quadril, tá? Porque senão vocês vão fazer a peça muito justa ali na cintura e de repente pode ficar desproporcional. Então, sempre façam aqui a partir do quadril, porque como vocês vão colocar esse cordão de correntinhas, aí vocês conseguem ajustar depois a peça no corpo de vocês. Aqui eu fiz um cordão de correntinhas por volta de umas 170 correntinhas, deu em torno de uns 150 centímetros de cordão de correntinhas, tá? Depois eu passei aqui o cordão de correntinhas na primeira carreira, com a ajuda da agulha de arremate. E aí agora nós vamos fazer a parte da união. Deixa eu pegar aqui o cropped. Como eu falei pra vocês, eu optei por deixar a ponta do cropped, essa ponta aqui na parte de baixo, tá? Então daí vocês vão medir bem certinho aqui. Deixa eu pôr aqui mais pro lado. Tá. Deixa eu pegar aqui um pedaço de fio. E também a agulha de tapeçaria. Aí vocês vão passar aqui por dentro do fio da agulha. Puxei o fio aqui. Aí vocês vão deixar bem certinho aqui, ó, que a peça fique, né, retinha.
Aí vocês vão vir aqui nessa primeira parte da saia, essa daqui não vai pegar a parte do cropped. E aí vocês vão prender aqui, ó, com a ajuda do fio, vocês vão, no caso, prender aqui o top, tá? E o nosso vestido já está finalizado. Aqui eu já coloquei a parte do forro tanto no cropped quanto na parte da saia. Vou mostrar para vocês aqui nas costas como ficou a amarração com um cordão único. Caso vocês queiram fazer um cordão separado para a parte do pescoço e para a parte das costas, vocês também podem estar fazendo. E é isso, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar comigo nas redes sociais. Um beijo!